Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer dupla exposição no Photoshop. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever aí embaixo. Caso você goste do vídeo, clique no gostei, assim você me ajuda a divulgar o canal. E caso você tenha qualquer dúvida, sugestão, comentário, pode comentar aí embaixo que eu respondo todos os comentários, beleza? Bora pro vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje a primeira coisa que eu vou falar para vocês é a coisa mais difícil de se fazer na dupla exposição no Photoshop é encontrar imagens que casem. Então eu aconselho vocês aí, as que a gente vai usar aqui eu vou deixar na descrição caso vocês queiram fazer o download, mas eu aconselho você, caso você vá fazer isso de uma maneira diferente, escolhendo imagens, que você perca muito tempo escolhendo imagens e que você teste bastante, porque o fato de testar vai mudar muito na hora de você, a qualidade muda muito quando você encontra duas fotos que realmente são boas, beleza? Eu escolhi 3 imagens para fazer essa montagem, uma delas é essa daqui, que vocês estão vendo, a outra são estes pássaros e a outra é esta daqui, do rapaz na montanha, certo? Então vamos começar nessa daqui, eu vou trabalhar sempre em cima dessa daqui. A primeira coisa que eu vou fazer antes de começar é destravar essa camada. Como vocês podem ver aqui, a camada tem um cadeadinho, então eu vou dar 2 cliques nela, clicar o Enter e pronto. A gente já tem uma layer ao invés de um fundo. E agora eu vou vir aqui e cortar a nossa foto de modo que ela fique um pouco com mais espaço para a gente trabalhar, principalmente nas laterais, beleza? Agora o que a gente vai ter que fazer é selecionar ele e cancelar esse fundo, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aqui vir nesta opção, certo? Na varinha mágica, e depois vir aqui na opção selecionar sujeito, ou Select Subject em inglês. Feito isso, o Photoshop vai calcular para você, e ultimamente essa ferramenta funciona muito bem em diversas situações. Então eu aconselho, antes de você começar a fazer qualquer tipo de seleção, de sempre tentar usar essa daqui, que ela costuma funcionar muito bem. Beleza, feito isso, basta vir aqui, fazer uma máscara e pronto, temos já o menino aí separado do fundo. Bom galera, estes detalhes aqui a gente pode refinar numa máscara, mas nesse caso eu acho que a gente não vai precisar, porque como a gente vai aplicar uma imagem por cima, meio que tanto faz a gente deixar assim ou não, beleza? Agora eu vou vir nessa imagem aqui e vamos fazer o seguinte, vamos pegar a layer e vamos arrastar para a nossa imagem que estamos utilizando agora, certo? Beleza, feito isso, a gente pode aumentar um pouco ela, tá? Se você quiser ver aonde está sendo aplicado o efeito, a gente pode já dar uma opacidade e mais ou menos imaginar como pode ser que seja interessante este efeito. Então eu acredito que no meu caso, o ideal seria que a gente fizesse mais ou menos assim, certo? Talvez um pouquinho maior. Beleza, por quê? Porque eu quero que o rosto não seja aplicado um efeito, mas eu quero que apareça um pouquinho no cabelo e eu quero meio que continuar a fazer esse espaço, talvez até um pouco mais aqui para direita, certo? Ok, beleza. Feito isso, temos aqui a nossa imagem, certo? Já está com uma opacidade, ou seja, você pode aplicar uma opacidade maior ou menor. E agora o que nós vamos fazer é simplesmente pegar esta layer aqui e passar para cá. Feito isso, nós temos já a nossa imagem de cima aplicada na imagem de baixo. Agora o que a gente precisa fazer? Na layer de baixo, a gente vai deixar ela em preto e branco. Por que a gente vai deixar ela em preto e branco? Simplesmente porque o efeito fica um pouco melhor quando a imagem de baixo está em preto e branco, certo? Para fazer isso, como vocês viram, basta vir aqui nesta opção e clicar na opção Black and White. Depois, se você der 2 cliques aqui, esta janela aqui provavelmente abrirá para você e você pode mudar algumas opções, ou seja, você pode deixar... deixa eu apagar a layer de cima para mostrar para vocês. A gente consegue mudar a quantidade de preto em algumas áreas, ou seja, veja aqui no rosto a gente pode deixar mais branco, de repente os azuis a gente pode deixar um pouco mais claro aqui ó, na questão da mochila, certo? E assim você pode ajustar a quantidade de preto e branco que você vai ter na sua foto. Um outro detalhe é aplicar esta função somente na camada de baixo. Para isso basta clicar o Alt, vir aqui entre as duas camadas e dar um clique. Assim, este preto e branco agora está aplicado só nesta camada. Caso a gente coloque outras camadas embaixo, ele não vai ser aplicado. E vou ativar novamente a nossa camada aqui. Agora, basicamente, o efeito já está quase pronto, certo? O que a gente precisa fazer agora é fazer alguns detalhes
para melhorar, porque eu quero ver um pouco mais a imagem de baixo. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir nesta camada aqui, onde a gente adicionou a máscara do menino na foto da paisagem. Vou vir aqui na máscara e vou ajustar essa máscara. Para isso, basta vir aqui no pincel. Você escolhe o pincel aí da sua preferência, certo? A gente pode usar um pincel soft, sem problema nenhum. Vamos ver o tamanho que está esse pincel, ok. E agora, utilizando a cor preta, certifique-se de que a cor do pincel é preta, a gente vai apagar um pouquinho aonde a gente não quer que apareça. Ou seja, no meu caso, não quero o efeito aplicado aqui muito no rosto. E eu vou usar uma opacidade um pouco mais baixa, porque um pouco, de repente, pode ser aplicado, certo? Então, a gente vai apagando aí o efeito aonde a gente não quer que ele seja aplicado, certo? A gente pode escolher, de repente, de fazer um efeito aplicado somente numa lateral ou somente na outra, mas no meu caso, como eu vou fazer alguns detalhes aqui embaixo e aqui nessa lateral, eu acho que assim já tá de bom tamanho, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar de novo essa camada aqui, a de cima, agora. Vou apagar esta máscara, certo? E como vocês podem ver, temos uma layer em cima da outra agora, de novo, sem nenhum detalhe. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa daqui em 100%, certo? Vou aplicar uma máscara nela, vou inverter a máscara. Para inverter a máscara é Command I ou Ctrl I, caso você esteja no PC, e vou usar um outro tipo de pincel. No vídeo passado, onde eu expliquei o vídeo de como fazer aquarela, eu deixei disponibilizado para downloads alguns pincéis, alguns brushes, e eu vou deixar nesse vídeo também, porque eu vou usar eles agora, porque eles eram muito legais assim, e no efeito nessa foto fica muito bacana de ser utilizado. Eles são esses 38 aqui, certo? É bem fácil de instalar. E aí, simplesmente você pega o pincel e começa a aplicar na foto. Certifique-se agora da cor estar branca, porque a nossa máscara está toda preta. E vamos começar a aplicar este efeito aqui por cima, certo? A opacidade está muito baixa, então agora eu vou aumentar um pouco a opacidade. E por que eu quero fazer este efeito? Como você pode ver aqui, estes pincéis aqui que eu estou utilizando, ele tem uma forma um pouco estranha, certo? Então o ideal é exatamente esse, porque agora a gente consegue fazer alguns efeitos que são diferentes, como por exemplo esses aqui, ó. A gente pega e parece simplesmente que está sendo pintado, ou seja, cria um efeitinho um pouco diferente e a gente consegue tirar essa borda dele aqui, porque isso daqui fica muito falso, certo? E do jeito que eu quero fazer, como eu quero fazer meio que como se a rocha continuasse, então vai ajudar bastante na hora de fazer o efeito. Então aí basta que a gente pegue aqui diversos pincéis e ache um jeito de encontrar aqui uma solução para que esse efeito aqui fique natural, certo? Eu vou fazer aqui essa parte de baixo e já volto. Bom, galera, beleza. Como vocês podem ver, aqui temos já a nossa parte de baixo feita bem bacana. Agora o que eu quero fazer é um efeito aqui nessa lateral, certo? Para que a gente possa fazer passar um pouco deste efeito aqui das árvores para cima dele. Então, de novo, aí vai do pincel que você queira utilizar. Eu vou tentar fazer agora com um pincel normal do Photoshop, só para mostrar o efeito aí, como é que fica, a ideia que eu quero passar para vocês, certo? Então aqui a coisa é a gente vir... Opa, deixa eu fazer nesta outra camada aqui, que está com a opacidade um pouquinho mais baixa, certo? E vai combinar mais com o efeito da foto. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vou usar agora aqui um pincel com a dureza máxima e vou tentar tirar esse pedaço aqui para ver se a gente consegue fazer alguma coisa que fique um pouco mais natural. Eu tava falando quando você usa esse tipo de pincel, como ele tem um outro tipo de trato, fica um pouco mais natural, sabe? Mas tudo bem, eu acho que aqui, como a gente vai ainda aplicar um fundo, pode ser que fique interessante. Então, basicamente, o efeito da dupla exposição é esse daqui. Agora a gente tentar encontrar algumas formas para tentar juntar um pouco mais as imagens, certo? Então eu vou agora aplicar um fundo na imagem, vou vir aqui escolher um cinza, que eu acho que vai ficar legal, certo? Um cinza e um cinza um pouquinho mais claro, e vou aplicar um degradê, um gradiente do centro para as pontas. Veja que aqui a cor mais escura está em cima e a cor mais clara está embaixo. Então quando você clica e arrasta, a cor mais escura é a que está no centro e a cor mais clara que está em volta. Eu prefiro fazer ao contrário. Para inverter as cores, basta você apertar o X no seu teclado e aí a gente faz o efeito inverso.
E agora este é o efeito que nós temos, certo? Eu vou tentar ajustar um pouco esse pedaço aqui que eu não gostei, na verdade. Eu falei que poderia estar bom, mas não está muito bom não. Vou fazer um pequeno ajuste aqui. Quero ver, a coisa agora é dar uma melhorada aqui nessa questão. Uma outra coisa que pode ser feita sempre é adicionar algumas luzes, certo? Onde a gente pode vir aqui, por exemplo, escolher uma cor amarela para fazer mais ou menos aí um efeito de sol, certo? Vir aqui e escolher um pincel bem simples, com a dureza no mínimo, opacidade pode ser no máximo. A gente vem aqui, eu criei uma nova camada, certo? E a gente faz uma aplicação de um efeito assim e depois coloca ele, por exemplo, só em cima do preto e branco. E aí a gente pode vir aqui e tentar encontrar um efeito que fique interessante, tipo este daqui, assim, um soft light. A gente vem abaixo um pouquinho a cor e assim a gente consegue dar um pouco de cor também no nosso efeito, certo? Agora, basicamente, o trabalho é ficar encontrando soluções para unir as fotos de um jeito que fique interessante. Como eu falei para vocês, a parte básica do trabalho já foi feita, certo? Bom, pessoal, como vocês puderam ver, o trabalho é basicamente esse, é fácil de se fazer. A coisa mais difícil é você tentar unir aí as duas imagens de um jeito que fique visualmente interessante para o que você está fazendo, certo? Aqui, como eu estou fazendo só para mostrar o efeito de como aplicar uma imagem em cima da outra dentro daquela linha, acho que a gente já consegue chegar nesse detalhe. Uma outra coisa que poderia ser feita também seria aplicar esse efeito somente no fundo e deixar ele totalmente na frente e a gente teria uma dupla exposição feita de maneira diversa, certo? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau!